Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor. E para iniciar o nosso culto, eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 66. Leiamos. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder, seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi Ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois Tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Para o teu templo virei com holocaustos, e cumprirei os meus votos para contigo, votos que os meus lábios fizeram, e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto, sacrificarei carneiros, cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Vejam e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado do meu coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Senhor, nós queremos Te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nesse momento, podendo adorar o Teu santo nome em nossas casas, com nossas famílias. Ainda assim, não é o que gostaríamos de estar vivendo, Senhor, como temos sentido saudade do culto público. Ainda assim, nós queremos agradar o Teu santo nome, guardar esse dia santo do Senhor, cultuar o Teu santo nome. Nos ajuda a fazer de forma agradável a Ti, porque nós somos pecadores e carecemos do Teu auxílio. É em nome de Cristo que oramos gratos. Amém. Cantem ao Senhor, pois Ele nos salvou.
domínios são eternos. Oh, compassivo e bom, nos dá a chuva e o alimento, forte e protetor. Sua majestade dura para sempre. Cantem ao Senhor, cantem ao Senhor, pois Ele nos salvou. Aleluia, digno Ele é. Salvação e glória pertencem a Ti. Honra e louvor ao Cristo que venceu. Toda criação exalte o Senhor. Só as vozes cantam, aleluia. Aleluia, digno Ele é. Salvação e glória pertencem a Ti. Honra e louvor ao Cristo que venceu. Toda criação exalte o Senhor. Aleluia, digno Ele é. Salvação e glória pertencem a Ti. Honra e louvor ao Cristo que venceu. Toda criação exalte o Senhor. Toda criação exalte o Senhor. Toda criação exalte o Senhor. Amém. Ele é a razão da nossa fé. Perdido andei na escuridão, pensando me encontrar. Quis vida, paz, satisfação, morrendo em meu pecar. Jamais pensei ser um dos teus, por um rebelde eu ser. Se antes não me amasses, Deus, não ia te querer. Mas ao seguir em perdição, sem custos calcular, mudaste a minha condição. Ali eu vi o amor de Deus, sofreste em meu lugar. Tomaste o juízo que era meu, pra graça eu desfrutar. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Só teu Senhor eu quero ser, viver pra demonstrar que a força pra te obedecer jamais de mim virá. Vai me salvar, vem me usar como convém a Ti. Então pra sempre vou cantar, só me glorie. E então pra sempre, e então pra sempre vou cantar, só me glorio em Ti.
forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel. Igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Nosso Deus socorro traz, em seu filho escolhido. Sabes quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só Castelo forte é o nosso Deus, o Verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Castelo forte é o nosso Castelo forte é o nosso Deus. Ore ao Senhor nesse instante. Faça a sua oração de confissão de pecados.
No texto que lemos ao início deste culto, o salmista nos convida a falar com o Senhor. E com ele nós dizemos: quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Foi o que fizemos agora, Senhor. Cantamos louvores a ti. E nós te louvamos, Senhor, pelo teu poder. Sabemos que nós não estamos à mercê do acaso. Nem mesmo o coronavírus está para além da tua força. Com teu braço forte e pelo poder da tua palavra, governas todas as coisas. Mas nós não temos o controle do nosso destino. Tampouco podemos escolher fazer o que agrada a ti, pois nós somos pequenos, limitados e pecadores. É por isso que oramos nesse momento em confissão por nossos pecados. Queremos pedir perdão, Senhor, pois como discípulos, nem sempre nos submetemos ao teu senhorio. Embora saibamos que tu és poderoso, queremos governar as nossas próprias vidas. E por isso nós acabamos cansados, sem direção, e não encontramos sentido para a nossa existência. Por isso nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a descansar em teus cuidados e no teu governo. Sabemos que não encontraremos sentido e prazer se não estivermos em ti. Como diz o nosso catecismo, nós fomos criados para te glorificar e ter prazer eterno em ti. É assim que nós queremos viver, Senhor, mas nós precisamos do teu auxílio. Também nós queremos confessar que, embora saibamos que como discípulos devemos nos manter em crescimento constante, em muitos momentos estamos e nos vemos estagnados. Negligenciamos a tua palavra, a oração, a adoração pública, individual e com nossa família. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor, a termos crescimento constante. Desvia, Senhor, dos nossos olhos as distrações que nos afastam de ti e livra os nossos passos de pecarmos contra o Senhor. Nós oramos gratos, pois o Senhor, por causa de Cristo, não rejeita nossas orações, fruto de um coração quebrantado e contrito. É com esta confiança, Senhor, que oramos no nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus habitem os nossos corações rica e abundantemente neste dia que se chama pelo nome do nosso Deus. Eu espero que vocês estejam bem sob a destra do Senhor, fortes e firmes no Evangelho, apesar da crise e apesar da confusão, que todos nós estejamos seguros no Evangelho de Jesus Cristo. De maneira rápida, queridos, eu quero fazer alguns avisos e logo depois ter mais um período de oração com vocês. Eu queria avisar a igreja ou chamar a igreja para tomar nota do que a diaconia da nossa igreja está fazendo. Os nossos irmãos diáconos estão auxiliando as famílias que padecem e que sofrem em necessidades básicas. Então, se você tem o que ofertar e pode fazê-lo, faça isso. Nós estamos revertendo uma oferta especial para as famílias que sofrem e que padecem neste momento de crise. Se você conhece uma família de nossa igreja, talvez no seu pequeno grupo, no seu grupo de comunhão, no ministério em que você é parte, por favor, entre em contato com o nosso irmão diácono Wilson Júnior e dê a ele contato desta família, informação sobre esta família, para que de alguma maneira nós cheguemos até estes irmãos e os socorramos neste momento de crise. Outro aviso, irmãos, é sobre a leitura ou as sugestões de leitura para este mês de junho, quando estamos refletindo sobre uma igreja discipuladora. Outra vez eu quero sugerir o livro A Treliça e a Videira. Foi a sugestão do presbítero Diogo na última semana.
Eis um livro, irmãos, que merece, deve ser lido por todos nós. Um irmão de nossa igreja que terminou a leitura durante a semana, entrou em contato comigo radiante, super feliz com o que leu e super motivado para perseguir o discipulado, até porque há muita semelhança entre o nosso momento e o nascimento deste livro. Este livro também nasceu em um tempo de crise e ele também pode ser útil para promover o discipulado neste momento que nos encontramos. Outro livro que eu gostaria de recomendar para vocês é o texto do pastor John Piper, O que Jesus espera de seus seguidores. São 50 mandamentos, é um livro bem grande. E você não precisa se assustar. Eu diria que ele deve ser lido um capítulo por semana durante o ano todo. São capítulos curtos de 3, 4 páginas no máximo, e que vão desde o novo nascimento até o cumprimento da missão de fazer discípulos para a glória de Deus entre todos os povos da terra. Ele tem sido útil na minha própria vida, na minha casa, e ele pode ser útil também na sua. Quem sabe é um bom material para o seu tempo de leitura e oração em família. E por fim, eu quero também recomendar o último livro do Dr. John Stott. É bem possível que você já tenha me ouvido citar o Dr. Stott muitas vezes. Alguns já leram vários de seus livros. Este, O Discípulo Radical, é o último texto que o nosso irmão Dr. Stott produziu antes de falecer. Ele é bem curto, mas também, irmãos, ele merece ser lido. É um texto que fala do discipulado, tocando várias áreas da vida cristã. Eu acho que você também pode ser extremamente abençoado por esta leitura. Então tome nota, se possível, adquira esses textos e invista no seu crescimento pessoal como cristão e no crescimento da sua casa e de seus amigos. Agora eu quero convidá-los a mais uma oração, a nossa habitual oração pastoral. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos uma vez mais. Falemos com nosso Deus, com nosso Pai Celestial. Senhor Deus Todo-Poderoso, e por causa de Cristo Jesus, nosso bendito Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti como o salmista que nos deu este salmo que lemos ao início do culto. Queremos Te louvar, bendizer o Teu santo nome, convocar amigos, familiares e irmãos para o louvor da Tua glória. E nós temos razões para fazê-lo. O Senhor tem feitos poderosos. O Senhor tem operado grandes coisas por nós. Mesmo em tempos de crise, nós podemos apontar muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nenhuma delas, obviamente, seria maior do que a salvação que recebemos em Cristo Jesus. O Senhor nos arrancou da escravidão e do domínio do pecado, abriu os nossos olhos, nos transportou para o Teu reino e nos permitiu ver a Tua glória. Já seria demais, Senhor. Para além da salvação, o Senhor nos colocou em Tua família. Somos alvos constantes da Tua bondade, do Teu cuidado, da Tua proteção. Por isso nós Te louvamos, Senhor. Sim, estamos vivendo um tempo de prova, mas como lemos, foi o Senhor quem nos colocou sob a prova. As provas não são independentes, não fazem o que querem, todas elas estão sob a Tua destra e nós sob os Teus cuidados. Use-as para nos purificar, para nos santificar, para dobrar os nossos joelhos diante de Ti, para nos tornar mais dependentes.
Ah, como precisamos de Ti, Senhor. E como este momento revela nossas fraquezas e nossa total dependência do Senhor. Como família de fé, nós queremos Te render graças, de maneira especial, Senhor, pela vida da nossa irmã Vanessa. Tua serva, além desta pandemia, tem enfrentado um duríssimo tratamento contra o câncer. E ao início da pandemia havia receios, incertezas, medos que cercavam o seu tratamento, pois ela precisaria viajar para Recife algumas vezes. E eu ouvi de seu irmão, o presbítero Paulo, que durante a semana ela concluiu uma fase importante do tratamento. Ela foi, voltou sob os teus cuidados. Nós te louvamos por isso. Enche o coração de nossa irmã de esperança. Renova-lhe a força, o vigor, a fé, que em Ti ela esteja segura e feliz, apesar das circunstâncias e da doença, Senhor. Queremos Te render graças por nosso conselho, pelos presbíteros que o Senhor deu a esta igreja. São homens que pastoreiam o rebanho comigo, e eu sou grato por todos eles. Pois mesmo em tempos de crise, eles não cessam de procurar os irmãos, de orar pelos irmãos, de assistir os irmãos. Muito obrigado, Senhor. Também por nossos diáconos que estão assistindo, especialmente as famílias que sofrem, que padecem. Use-os, ó Deus, que eles sejam úteis em Tuas mãos neste momento de crise. Ainda em oração, nós queremos Te fazer petições também. Queremos Te pedir pela vida do nosso irmão Misael Antonguinone, membro da Igreja Presbiteriana de Guarabira, jovem atuante na Tua causa, cooperador com esta igreja no ministério do Evangelho tantas vezes. Teu servo perdeu o pai durante a semana, e nós queremos orar por ele e pedir que o Teu Espírito o console, o conforte, alcance seus familiares, Senhor, e dê a estes nossos irmãos o que nós mesmos não podemos dar agora. Abrace-os, fortaleça-os, cuide deles, Senhor. Queremos Te rogar também pela família dos nossos irmãos Emanuel e Vanessa. Teu servo Emanuel está livre, ó Deus, do Covid, mas sua esposa, familiares dela, estão sofrendo com sintomas fortes, e como Teu servo teve a doença, é óbvio que também sentem algum receio. Guarde a mente e o coração deles, que em Ti eles sejam fortes, que confiem nos Teus cuidados, que estejam em paz diante do Senhor. E por todos os líderes de família, homens, chefes de família. Senhor, dê aos meus irmãos descanso na mente e no coração. As nossas esposas, faça o mesmo, Senhor. Há tantos irmãos que estão ansiosos, temerosos, diante de tantas incertezas, de confusão nas informações, mas nós queremos Te rogar, conceda-nos descanso em Ti. Outra vez, como lemos ao início, o Senhor está vigiando as nações. Nada está encoberto diante de Ti. O Senhor vê. E melhor do que isso, o Senhor cuida de nós como um Pai. Queremos descansar em Ti, Senhor. Use este culto, este momento devocional para promover descanso em nossas almas, por favor.
E agora que vamos colocar as nossas ofertas e os nossos dízimos diante de Ti, concede-nos este privilégio, Senhor. Tira-nos desta crise, permita-nos voltar ao trabalho, ter para repartir, por favor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus e para o louvor da glória dEle. Amém. Agora nós vamos colocar diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Você pode fazê-lo agora, pode fazê-lo durante a semana. Faça com alegria, em fidelidade, com o muito ou com o pouco que o Senhor tem colocado em sua mão. Sejamos gratos e fiéis a Deus em nossas contribuições. Cantemos ao Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Ele reina Antes da fundação do mundo, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Suas vozes cantam glória a Deus. Glória a Deus. Por suas maravilhas. Cante aí em sua casa, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus.
Como acabamos de cantar, queridos, o nosso Deus é soberano. Que a sua mente e o seu coração descansem nesta verdade. O nosso Deus é soberano. Vamos abrir agora a Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. Eu quero ler com vocês para começar os versos 1 e 2. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Como muitos de vocês, eu também estou morrendo de saudades do nosso culto público. Cultuar em casa e com a família é bom, mas cultuar com a igreja é incomparavelmente melhor. No entanto, eu tenho que dizer o seguinte: ao menos Kael lá em casa está amando os cultos online. Outro dia, ao término da transmissão, ele se virou para mim e disse: pai, parabéns por hoje. Você fez um bom trabalho na pregação. Mais recentemente, talvez você tenha visto no Instagram de Sabrina, Kael se aventurou na pregação. Ele tomou um púlpito que estava em casa e foi ao meu escritório carregando um livreto de Mark Dever, o que é um bom sinal. Colocou o livro sobre o púlpito e abriu a pregação dizendo: esta é a pregação número 2. Jesus morreu por nós. E ao término ele me perguntou: pai, está certo? É claro que está. Está de bom tamanho para a idade dele, você não acha? Alguns até diriam que Kael é um bom discípulo, ou que há um discipulado acontecendo em minha casa, e eu espero que sim mesmo. Eu e Sabrina pastoreamos os filhos, tendo em vista torná-los discípulos de Cristo. Eu espero que o mesmo aconteça na sua casa. Mas o que é mesmo um discípulo de Cristo? As palavras discípulo, discipular e discipulado são tão familiares que por vezes presumimos que as conhecemos. Em outros momentos, os significados contemporâneos são tão diferentes uns dos outros que acabamos confusos. Por isso, irmãos, nós precisamos relembrar o que significa ser discípulo de Cristo à luz das Escrituras. Eu quero começar lendo com vocês Mateus capítulo 5, versos 1 e 2. O texto sagrado, na versão que nós usamos aqui de costume, nos diz o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo... Vamos orar outra vez? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra agora. E mesmo distantes uns dos outros, mesmo não podendo cultuar em um mesmo espaço, nós queremos rogar por Tua assistência e por Tua bênção neste instante. Diz o Teu texto inspirado de Hebreus que a Tua palavra é viva e eficaz. Ela é capaz de nos penetrar e de alcançar-nos no âmago do nosso ser. Faz isto, Espírito. Toma a Tua palavra e lance-a nos nossos corações. Promova neste dia crescimento, encorajamento, que haja, ó Deus, novo nascimento por meio da Tua palavra e operação do Teu Espírito. Exorta-nos, ó Espírito, fala conosco,
Nós precisamos ouvir a Tua voz. Oramos assim em nome de Jesus e para o louvor da glória dEle. Amém. Eu não vou expor o texto que acabamos de ler. Este sermão será temático, o que significa que eu vou partir deste texto para outros textos. Mas eu o escolhi por uma razão. Em um espaço curto, ele nos apresenta Jesus como mestre ou professor e os discípulos como alunos ou aprendizes. E este é o significado mais básico do termo discípulo. Discípulo é um aluno, é um aprendiz. Aqui Jesus está assentado para ensinar. E os discípulos estão à volta de Jesus para ouvi-lo. Sobre o que Jesus vai falar, o que os discípulos vão aprender com ele. Em outras palavras, a pergunta do nosso sermão é: o que é um discípulo de Cristo? Usando vários textos diferentes, eu quero lhes oferecer algumas respostas. A primeira delas é a seguinte: um discípulo é alguém que segue a Cristo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo de número 9, verso de número 23. Se você está em Mateus, Lucas fica 2 livros para a sua direita. Nós vamos ler Lucas 9, verso 23, verso bastante conhecido, mas que pode nos ajudar a entender o significado e a importância do discípulo para Jesus. Antes, porém, me permitam dizer o seguinte: quando os discípulos ouviram o chamado de Jesus, sigam-me, eles atenderam prontamente, se puseram a segui-lo imediatamente. Era o que acontecia no primeiro século. Mestres tinham discípulos, rabinos tinham discípulos, e os discípulos não iam meramente a uma sala de aula. Eles acompanhavam os mestres para todos os lugares. É o que se deu aqui. Jesus chamou os discípulos e eles se tornaram imediatamente seus seguidores. Não aprenderam tudo de cara. Pouco a pouco foram aprendendo com o que ouviam, com o que viam e até com o que faziam na presença de Jesus. Mas eis que Jesus começou a falar de Jerusalém, irmãos. Tomou a estrada na direção da cidade santa e abriu a sua missão, ou começou a falar dela para os discípulos, dizendo que ele teria de chegar a Jerusalém e que lá ele sofreria, morreria e ressuscitaria. E é claro, alguns protestaram. Pedro foi o cabeça deles. Não, Senhor, Tu és o Messias prometido. Não podes morrer desta forma. O Senhor não vai sofrer nas mãos dos religiosos. Jesus deve ter chocado Pedro e os demais, quando se virou para eles e disse: Pedro, discípulos, eu não sou o único que vai sofrer. Se vocês quiserem mesmo ser meus discípulos, venham após mim. É o que temos neste texto. Lucas capítulo 9, verso 23. O texto registra: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eis a vida do discípulo, meu irmão. O pastor Philip Ryken a definiu como a vida cruciforme. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, parece chamá-la de a vida crucificada com Cristo. Seja como for,
Eis o que significa ser discípulo. Eis o que significa seguir a Cristo. Seguir a Cristo, segundo Jesus, é negar-se a si mesmo. Não é negar algumas coisas a si mesmo, é negar-se a si mesmo. É deixar de se preocupar consigo mesmo. É tirar os olhos de si e colocá-los em Cristo e no seu reino. Seguir a Cristo, segundo este texto, não é apenas dizer não a si mesmo, é dizer sim à cruz. Tomem a sua cruz diariamente, nos nossos dias. As pessoas tatuam a cruz no corpo, usam-no como um objeto de adereço, e faz algum sentido, é o símbolo máximo do cristianismo, ou é um símbolo de amor. Nos dias de Jesus, a cruz era símbolo de morte. Quando alguém deixava um vilarejo carregando a cruz, as pessoas sabiam, lá vai um homem que não vai mais voltar, ele está destinado à morte. Ser discípulo de Jesus é morrer em uma cruz. Às vezes entendemos isso de maneira errada. Falamos dos problemas como uma cruz, das doenças como uma cruz, de situações e pessoas complicadas como uma cruz. Não, irmãos. Como nos lembra nossa irmã tetraplégica, Joni Eareckson Tada, minha cruz não é a cadeira de rodas. Minha cruz é o lugar onde eu mato o pecado diariamente. Ser discípulo, então, é negar-se a si mesmo, é tomar uma cruz. E depois é seguir Jesus. Há cristãos que querem que Jesus os siga, não vai acontecer. Ele é o mestre, nós somos seus discípulos. Não somos nós quem apontamos o caminho para Ele, é o Senhor quem nos aponta o caminho. Nós fazemos o que Ele quer, vamos para onde Ele aponta. Ser um seguidor de Cristo, então, é negar a si mesmo, tomar o caminho da morte dos nossos pecados e é seguir a liderança de Cristo. Nestes termos, será que somos discípulos de verdade? Como verificamos, Renan? É fácil. Vamos responder a algumas perguntas com seriedade. Por exemplo, como gastamos o tempo e os recursos que recebemos de Deus como dádivas. Você poderia dizer que o estilo de vida que adotou revela ou reflete a vida crucificada do discípulo de Cristo? O que você faz com o tempo que lhe sobra depois do trabalho? Com o que você o gasta? Apenas consigo mesmo ou há espaço para conhecer e promover o conhecimento de Deus? O que estamos perseguindo neste mundo, cristãos? Por que estudamos tanto e trabalhamos tanto? O que queremos? Gravar nosso nome na história, ocupar um lugar de destaque? Ou será que nós estamos trabalhando e estudando para promover a sabedoria e o bem de Deus? Quem guia as nossas casas? Quem influencia os nossos filhos? É o mundo ou Cristo? Quando falamos
Quais pensamentos refletimos, os nossos próprios ou os de Cristo? Nada poderia ser mais difícil em um sentido. Pois esta mensagem de Cristo é totalmente antagônica à mensagem do mundo. O mundo vive para pregar: satisfaçam-se, se entreguem aos seus desejos, vivam pelos seus sonhos, vão em busca das suas realizações. Cristo está dizendo: não, ser meu discípulo é negar-se a si mesmo, é tomar uma cruz para mortificar o pecado, e é seguir a Cristo em suas prioridades. Se já somos discípulos, eu preciso dizer que esta não é a nossa vida o tempo todo. Nós oscilamos. Ora mais, ora menos, nos preocupamos com nós mesmos, em detrimento da glória de Cristo. Nos desviamos de sua liderança. Nos entregamos aos desejos do nosso coração. É por uma razão óbvia. Embora sejamos salvos, não estamos totalmente livres do pecado. Ainda sofremos a influência do mundo. Por isso nós temos uma ordem nas Escrituras. Paulo, escrevendo aos Colossenses, por exemplo, vai nos dizer: façam morrer a natureza terrena de vocês. John Owen chamava isso de mortificação do pecado. Não nos tornamos perfeitos. Quando você foi alcançado por Cristo, você não deixou de ser um pecador, você ainda é. Mas precisamos lembrar, irmãos, o pecado deixou de ser nosso amigo, ele passou a ser nosso inimigo. Nós vivemos para fazer guerra contra ele. Não lhe ceda espaço. Não faça as pazes com ele. Não se afaste da comunhão dos santos. Não se isole do povo de Deus. Não dê ouvidos às tentações. Não se perceba forte. Viva aos pés da cruz. E viva para crucificar o seu pecado. Mas é claro, estamos falando de um milagre. Quem poderia, sozinho, negar-se a si mesmo, deixar de viver para si, para viver para Deus e para o próximo? Se você sabe que ainda não é um discípulo de Cristo, se a sua vida ainda é autocentrada, você precisa viver a experiência que Jesus chamou de novo nascimento. Em uma conversa com um fariseu chamado Nicodemos, Jesus disse-lhe: todos nascemos na carne ou da carne. Mas para entrar no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo e do Espírito. Nascemos todos como inimigos de Deus, em rebelião contra Ele. Nós não o amamos naturalmente, nós não aceitamos o seu reinado com facilidade. Nós vivemos ou nascemos autocentrados. Rogue a Deus hoje por novo nascimento. Segundo Jesus, o novo nascimento é uma obra livre e soberana do Espírito. Crianças que estão me ouvindo, vocês não podem confiar na religião de seus pais.
não podem descansar no fato de que congregam nesta igreja. Vocês precisam nascer de novo. E precisam perceber os frutos da fé e do arrependimento. Procure por amor a Cristo. Procure por repúdio ao pecado. Se você nasceu de novo, você amará a Cristo. E embora continue um pecador, você desejará de todo o coração fugir do pecado. Que o Espírito produza novo nascimento no seu coração. Pois não há verdadeiro discípulo de Cristo sem novo nascimento. O que é um discípulo de Cristo? Em primeiro lugar, irmãos, um discípulo de Cristo é alguém que segue a Cristo. Em segundo lugar, nós poderíamos dizer que um discípulo é alguém que vive sob Cristo. Abra comigo em Mateus capítulo 11. Nós vamos ler os maravilhosos versos 27, 28, 29 e 30. Mateus capítulo 11, versos 27, 28, 29 e 30. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Outra vez são palavras de Cristo. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, disse Jesus, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este texto merece a sua atenção e meditação ao longo deste dia. Há maravilhas de Deus aqui para você. Eu voltarei a algumas mais tarde, mas por agora, eu quero chamar a sua atenção para a fala de Jesus que abre o verso 29. Quando ele nos diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Vocês se lembram o que é um jugo? Jugo é aquela peça de madeira que o fazendeiro usa para prender o boi à carroça ou ao arado. Naquele momento, o boi se torna servo de seu senhor. Está sob o jugo dele. Vai para onde o seu dono aponta, faz o que o seu dono ordena. Era o que acontecia no primeiro século com discípulos de mestres na Palestina. Ser discípulo, àquela época, era se submeter ao ensino de um mestre. Sim, o que Jesus nos oferece é incomparavelmente melhor. Ainda assim, Ele nos diz: vocês querem ser meus discípulos? Tomem o meu jugo e aprendam de mim. Em outras palavras, se submetam. Isso é bem importante nos nossos dias. Pois há muitas pessoas que estão enganadas.
Elas querem desfrutar dos benefícios da salvação, mas não querem viver sob o senhorio de Cristo. Por assim dizer, querem cantar a Deus aos domingos, mas de segunda a sábado querem tocar a vida segundo suas preferências ou seus pensamentos. Nada poderia estar mais distante do significado de ser discípulo de Cristo. O Dr. John Stott nos diz que uma das primeiras declarações de fé dos cristãos do primeiro século foi: Jesus é Senhor. E ela tinha um sabor de perigo, pois o Império Romano forçava seus cidadãos a declararem: César é o Senhor. Os cristãos não podiam fazê-lo. Muitos perderam a vida porque não fizeram. E a razão era simples: eles já haviam se submetido a Cristo. De fato, eles já haviam se prostrado perante Cristo, já haviam declarado que só Ele era Senhor de suas vidas. Você já o fez? Cristo é Senhor da sua vida. No que nós chamamos de a grande comissão, Jesus disse aos discípulos: vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes ordenei. Ser discípulo de Cristo, portanto, é viver sob o senhorio dele em todas as áreas da vida. É por isso que em muitas cartas você vai encontrar coisas do tipo: nós trabalhamos como todas as outras pessoas, mas trabalhamos como que para o Senhor. Nós casamos como o resto do mundo, mas maridos amam suas esposas como o Senhor ama a igreja. Nós também temos filhos, mas nós não os criamos segundo o mundo, nós os criamos no Senhor. Toda a nossa vida deve ser vivida sob o senhorio de Cristo. Se não é assim que vive, ou você está afastado de Cristo momentaneamente, cedeu ao engano do pecado, ou pior, talvez você esteja enganado, talvez você não seja um discípulo de Cristo de verdade. Pois discípulos de Cristo vivem crucificando o próprio eu e se submetendo a Cristo. E outra vez, nós estamos falando de um milagre. Jesus fez estes convites a muitas pessoas. Nós estamos fazendo estes convites a muitas pessoas, através dos séculos, mas nem todo mundo atende. E talvez você diria: Renan, mas isto é o livre-arbítrio. Jesus diria: não, isto é escravidão ao pecado. Pessoas nascem sob a escravidão do pecado. Paulo diria: o Deus deste século cegou os olhos das pessoas. Elas estão impedidas de ver a glória de Deus. Elas estão presas em sua própria glória, em seus próprios pecados. Elas não
podem. Por isso Jesus disse certa vez que ninguém pode ir a Ele se o Pai não o atrair. É obra de Deus. E ela pode estar acontecendo agora. De repente você percebeu que há interesse na sua mente por Cristo. As coisas de Deus começaram a ter valor para você. Você começou a ter vontade de cultuar, de adorar, de conversar sobre Cristo. Talvez seja o Pai atraindo você ao Salvador. Se Ele está falando, não lhe resista. Atenda à voz de Deus. E venha a Cristo. Coloque-se sob o seu jugo. Mas Renan, porque alguém faria isso? Porque alguém se entregaria a outra pessoa? Nós não suportamos mais a ideia de monarquia. Não queremos um rei sobre nós. Se o Espírito falar ao seu coração livremente, de boa vontade, você vai se render. Pois Ele não é um rei como você conhece. Ele não é um rei ditador, um rei aproveitador. Ele é um rei maravilhoso. Neste texto que lemos, há pelo menos duas grandes razões que devem levá-lo a se submeter a Cristo. A primeira delas está no verso 27. Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Se você realmente quer conhecer Jesus, você precisa levar a sério as falas exclusivistas dele. Ele não aceitaria a ideia de que muitos caminhos podem levar a Deus. Ou ele é um lunático, como diria C.S. Lewis, ou de fato ele é o Filho de Deus encarnado, pois ele está dizendo aqui: se você quer conhecer a Deus de verdade, você precisa de mim como professor, pois eu o revelo. Se submeta ao jugo dele. Faça-o também, porque só nele você encontrará descanso. Não é o que temos na sequência do texto? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pode soar paradoxal, mas se colocar sob o jugo de Jesus é encontrar descanso. Vou lhes explicar isto dentro do contexto e depois vou tentar fazer pontes para os nossos dias. Jesus está falando a pessoas que viviam em busca da autojustificação, da autossalvação. Os judeus viviam para obedecer à lei, em busca do favor de Deus. Na escola deles, nenhuma outra nota seria aceita a não ser nota máxima. E isto era extremamente pesado.
pois eles viviam para obedecer, mas jamais conseguiam perfeição, cansavam. Mas eis que chega Jesus e lhes diz: tomem o meu jugo e vocês terão descanso. Na escola de Deus, a nota máxima é a esperada. Mas eu a conquistei por vocês. Vocês não precisam viver como loucos tentando conquistar a Deus, é impossível. Parem de tentar, parem de trabalhar, venham a mim, pois eu sou a nota máxima de vocês. Foi o que ele fez na cruz. Ele tomou o lugar de discípulos que zeram as provas, que chegam perto, mas nunca alcançam. E ele aprovou todos em seu sangue sacrificial. Transportando o que viviam os judeus para os nossos dias, todos nós vivemos algo semelhante. Talvez não estejamos em busca do favor de Deus, mas o homem que deposita no trabalho toda a sua esperança também está em busca de autojustificação. A mulher que olha para os relacionamentos e os deseja tão intensamente, dizendo: sem eles eu não poderia ser feliz, também está buscando por autossalvação. Somos assim, vivemos em busca de algo ou alguém que nos realize, nos complete, nos dê este sentido. Mas o curioso é que, como judeus, nós nunca alcançamos. Temos experiências de quase chegar lá. Mas a alegria, a sensação é passageira. Em outros momentos nós nos cansamos, nos frustramos porque não conseguimos, nunca vamos conseguir. Não há descanso verdadeiro fora de Cristo. Mas se você se colocar sob o jugo dele, receber o que ele fez por você na cruz do Calvário, você vai poder descansar diante de Deus. Você não tem mais de conquistá-lo, você foi conquistado. Você não vai mais viver tentando comprá-lo. Você vai viver para louvá-lo pelo que ele fez. Isso tem implicações na nossa vida horizontal. Se podemos descansar diante de Deus, no que diz respeito à nossa vida eterna, também podemos descansar diante de Deus nesta vida terrena. Nós estamos sob os cuidados do Pai. Você não precisa, meu irmão, se entregar à ansiedade, ser vencido pelo desespero, ser tomado pela incerteza. O nosso Deus reina e Ele cuida de nós. Descanse. Venha a Cristo outra vez e em seus braços descanse. Ele cuidou do que era mais importante, sua salvação eterna. Ele não vai abandoná-lo agora. Ele vai cuidar de cada uma das nossas necessidades como prometeu. Para terminar, queridos, eu ainda posso dizer que um discípulo é alguém que cresce em Cristo. Quero que você abra comigo em Colossenses,
Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Eu quero ler 2 versos com vocês. Os versos de número 28 e 29. Enquanto você procura Colossenses, capítulo 1, versos 28 e 29, me permitam apresentá-los a uma curiosidade. O substantivo, ou o termo, discípulo, desaparece da Bíblia em Atos. Em outras palavras, ele aparece nos 5 primeiros livros do Novo Testamento, mas está ausente em todos os outros que vêm depois de Atos. Não é curioso? Será que os discípulos desobedeceram a ordem de seu mestre? Vão e façam discípulos? Claro que não, irmãos. Será que os apóstolos inventaram um novo programa para a igreja? É óbvio que não. Eles seguiram fazendo discípulos. E se não encontramos mais o substantivo, não nos falta amostras do verbo discipular, ensinar. É o que temos nos versos 28 e 29 de Colossenses 1. O texto nos diz: nós o proclamamos Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Nós vamos olhar para os 2 versos. Mas para começar, volte para o final do verso 28. Por que que Paulo faz o que faz? Por que que ele prega, ensina, adverte? Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Este perfeito não significa tanto perfeição como conhecemos, mas significa muito mais maturidade em Cristo, crescimento em Cristo. Para Paulo, esta é a vida do cristão. Ao nascer de novo por obra do Espírito, ao depositar fé em Cristo, tudo o que lhe resta na vida é crescer neste Cristo. Crescer no relacionamento com Deus por meio de Cristo. E crescer no relacionamento com o próximo e com o mundo por causa de Cristo. Vida cristã. Mas você poderia perguntar, Renan, como é que alguém cresce em Cristo? A parte A do verso 28, irmãos. Nós proclamamos Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Como é que alguém cresce em Cristo? Ouvindo Cristo, lendo Cristo, aprendendo Cristo. E quem pode crescer em Cristo? Paulo faz questão de usar expressões que alcançam todos. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Estudiosos vão dizer que aqui Paulo está combatendo a heresia de Colossos. Não podemos precisá-la, mas podemos dizer que, no mínimo, pregadores estavam dividindo a igreja, dizendo que havia os cristãos comuns,
que receberam a Cristo pela fé, e os cristãos especiais ou perfeitos, que viviam num plano superior, eram melhores do que os demais. Paulo diz: não. O que Cristo dá a este, Cristo dá a todos. Todos podem crescer em Cristo. Para isso, verso 29, Paulo escreve: eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Sim, eu faço segundo a força dele, mas eu me esforço, eu luto pelo crescimento dos meus irmãos. 2 verbos que falam, irmãos, de trabalho duro. Esforço vem do contexto agrícola. Lutar vem do contexto dos esportes. Paulo está dizendo: eu dependo da força dele, mas eu faço o que está ao meu alcance. Eu quero ver o crescimento dos meus irmãos. Ser discípulo é entrar na escola de Cristo e nunca mais sair. É seguir crescendo em Cristo por toda a eternidade. Você tem crescido, discípulo? Quando compara os anos de sua vida em Cristo, você pode dizer que cresceu. Quando coloca lado a lado este ano e o ano que passou, você vê progresso. Você o conhece mais, você o ama mais, você o serve mais. Se somos verdadeiros discípulos de Cristo, nós precisamos seguir crescendo. Há muita coisa que eu poderia dizer sobre o assunto. Mas se você está me perguntando como eu faço, Renan, eu vou lhe dar uma única sugestão. Não apenas leia a sua Bíblia. Medite nela. Nosso problema não é tanto a ausência de leitura da Bíblia. Nós a lemos nos cultos públicos, nós a lemos nos nossos encontros de grupo, nós a lemos em casa, às vezes com alguma dificuldade, é verdade. Nosso problema não é tanto a leitura da palavra, o nosso problema é a ausência de meditação. Por vezes lemos a Bíblia como se estivéssemos lendo um jornal. Ou a folheamos como se estivéssemos folheando uma revista. Não podemos fazê-lo, irmãos. Alguém já disse que é melhor ouvir um único sermão por semana e meditar nele, do que ouvir 10 e não meditar em nenhum. Medite no que você está lendo. Leia e pondere. Leia e interaja. Destaque o que você está vendo no texto sagrado. Se comprometa com o que você está lendo. Ore a partir do que você vê. Deus está lhe fazendo uma promessa no texto bíblico. Tome posse dela. Deus está lhe pedindo para abandonar um pecado, faça-o imediatamente. Deus está apresentando o seu caráter ou o seu poder, dobre-se diante dele em adoração. Não saia correndo de sua presença, fique diante de Deus em leitura e oração.
Pode parecer simples, mas é assim que servos de Deus cresceram ao longo dos anos, irmãos. Não apenas leia a sua Bíblia, medite nela. E depois, se somos discípulos de Cristo, ouviremos nas próximas mensagens, nós temos um compromisso com os nossos irmãos. De alguma maneira nós precisamos fazê-los crescer ou avançar em Cristo também. Você tem feito isso na sua casa. Seu cônjuge tem crescido. Seus filhos estão crescendo. Se você é o líder de sua casa, meu irmão, é sua responsabilidade liderá-los em crescimento. Pode parecer muita coisa, mas de novo, vamos um passo por vez. Quem sabe lendo as Escrituras com a família, estabelecendo um padrão. Você é membro de nossa igreja. É parte de um pequeno grupo, de um ministério, de um grupo de comunhão. O que você tem feito para fazer os seus irmãos crescer? Ah, Renan, parece algo tão distante. Perceba alguém que está próximo. Veja quem está dando os primeiros passos, ensine-lhe coisas básicas, do tipo conhecer a Bíblia, orar a Deus, estabelecer uma vida de devocional diante do Senhor. Deus espera que discípulos ajudem discípulos. Nós precisamos crescer, queridos. Não podemos simplesmente não crescer. E eu vou lhes dizer o porquê. Antes, me permitam voltar ao início do sermão. A Kael, meu filho. Eu quero concluir dizendo, Kael pode seguir brincando de pregar. Na verdade, é o que pode fazer por agora. Não é justo, não é sensato colocar sobre uma criança o trabalho de um adulto. Que ele brinque, que ele cresça, e que um dia, atendendo à vontade soberana de Deus, ele pregue formalmente, mas por agora ele brinca. Ele pode brincar de pregar. Eu e vocês não podemos brincar de ser discípulo. Não podemos brincar de ser cristão, irmãos. Há muito envolvido. Eu volto ao Sermão da Montanha para terminar. Ao final dele, capítulo de número 7, há um único verso. Verso de número 20 e... Verso de número 21. Palavras de Jesus ao final do Sermão da Montanha: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Irmãos, isso é sério. É de perturbar a cabeça do sujeito. E como eu gostaria que alguns ficassem perturbados para a salvação.
Pois o que Jesus está dizendo é que algumas pessoas estão enganadas e que por isso pagarão por toda a eternidade no inferno. Não basta declarar da boca para fora: eu conheço a Cristo, eu sou cristão, Senhor, Senhor, como Ele é maravilhoso. Jesus disse que um discípulo é conhecido pela obediência. Cael pode brincar de pregar, irmãos. Eu e vocês não podemos brincar de ser discípulo. Acerte-se com Deus hoje. Corra para Cristo pela primeira ou pela milésima vez. Pela fé, o abrace, o tome por seu Salvador. Pois Ele morreu na cruz para salvar desobedientes. Discípulos que fracassam ao longo do caminho. Discípulos que se afastam. Discípulos que um dia eram mortos em seus pecados e delitos. Portanto, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Acerte-se com Deus em Cristo. E retome o caminho do verdadeiro discípulo. Volte a seguir a Cristo. A viver uma vida submissa a Ele. Volte a crescer em Cristo, para o seu bem eterno e para o bem das pessoas com quem você vive. Quer fazer isso agora? Curve a sua cabeça onde você está. Feche os seus olhos. Faça uma oração. Se quiser, pense um pouco no que você ouviu. A que altura você está na caminhada? Está forte ou fraco? Sozinho ou tem ajuda? Tem alguém para ajudar? Pense sobre o que você ouviu. E ore ao Senhor onde você está. Faça isso agora. Senhor, nós não somos discípulos nota 10. Às vezes achamos que chegamos perto e nos gabamos disso. Em outros momentos somos humilhados por nossos pecados. Mas nós queremos te louvar neste dia. Teu Filho amado é a nossa nota 10. Ele passou por nós na tua prova. Ele foi aprovado no nosso lugar. O sangue dele cobriu a multidão dos nossos pecados. A justiça dele foi maior do que a nossa injustiça. O sacrifício dele foi suficiente para nos arrancar do domínio e da condenação do pecado. Por isso, a Cristo e somente a Ele nós damos glória neste dia. Em gratidão, por amor, nós queremos viver uma vida que glorifica a Cristo.
Queremos negar a nós mesmos, queremos tomar a tua cruz, nós queremos te seguir para onde o Senhor nos enviar. Senhor, ajuda-nos. Espírito Santo, convence-nos. Dobra-nos. Que de bom grado, com alegria, nós nos coloquemos sob o jugo do Salvador, sabendo que Ele é leve, suave, maravilhoso. Ajuda-nos a crescer em Cristo, Senhor. Não queremos estar enganados. A eternidade está em jogo. Por isso, Espírito, nós te rogamos, perturba-nos. Se for necessário para nossa salvação e santificação. Não nos permita dar as mãos ao pecado. Não nos permita seguir a vida cristã em mediocridade. Não nos permita ser cristãos apenas nominais, de banco, frequentadores, mas não discípulos. Senhor, converte as nossas casas, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos. Daqui por obra do Teu Espírito, nós nos dobremos diante de Cristo. Por favor, Senhor. Pois para fazer parte de uma comunidade discipuladora, nós mesmos precisamos ser discípulos. E é o que nós te pedimos hoje. Em nome de Jesus e para o louvor da glória dEle. Amém. Nós vamos cantar uma última música. E você vai ter a oportunidade de, nesta música, responder àquilo que você ouviu. E logo depois, eu vou impetrar a bênção do Senhor sobre toda a nossa igreja. Cantemos ao Senhor. Perdido andei na escuridão, pensando me encontrar. Quis vida, paz, satisfação, morrendo em meu pecado. Jamais pensei ser um dos teus, por um rebelde eu ser. Se antes não me amasses, Deus, não ia te querer. Mas ao seguir em perdição, sem custos calcular, mudaste a minha condição. Ali eu vi o amor de Deus, sofreste em meu lugar. Tomaste o juízo que era meu, pra graça eu desfrutar. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Só teu Senhor eu quero ser, viver pra demonstrar que a força pra te obedecer jamais de mim virá. Vai me salvar, vem me usar como convém a ti. Então pra sempre vou cantar, só me glorie. E então pra sempre,
Recebamos a bênção do Senhor, irmãos. Que o amor de Deus, nosso bendito Pai Celestial, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que a comunhão, a presença, o cuidado e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Não se esqueça de consultar o vídeo. Você tem na descrição dele um resumo do que você ouviu, perguntas para sua reflexão. Estenda os efeitos do sermão para sua casa, seus amigos, seus irmãos em Cristo. E aproveite o dia para crescer em Cristo e para ajudar alguém a fazê-lo com você. Que Deus os abençoe. Tenhamos todos uma ótima semana cheia de fé e esperança no Senhor.